Graça e paz, amados do Pai. Feliz em falar com vocês. Amém? Vamos hoje compartilhar mais um pouquinho da palavra do Senhor. E aí, queria convidar vocês, a abrirem o livro de Números, a palavra do Senhor no livro de Números 13, de 1 a 3, que está dizendo o seguinte: olha o que está escrito lá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Então, Deus deu uma ordem para Moisés, para que Moisés enviasse 12 homens, representando aí as 12 tribos de Israel, para que pudessem entrar em Canaã e espiassem a terra, vissem o que era bom, o que não era bom, vissem como era a terra, como é que era geograficamente a terra, como é que era a produção da terra, como é que eram as pessoas daquela terra. Enfim, Deus deu essa estratégia para que o povo fosse, mandou Moisés enviar esses 12 para que esses 12 representassem o povo, para que eles conseguissem observar a terra, para eles criarem a partir daí uma estratégia para receber, para entrar na terra prometida. Deus estava ali mostrando que queria, que já estava às portas a promessa do povo chegar, E aí Moisés cumpre a palavra do Senhor e envia os 12 para espiarem aquela terra. Mas acontece o seguinte, para nós, trazendo uma mensagem para nós, para o dia de hoje, com relação a isso: antes mesmo de que nós recebamos a promessa, existem alguns pontos a serem observados. Por exemplo, o primeiro ponto que nós observamos aqui é que antes de nós recebermos as promessas do Senhor, nós, muitas das vezes, como esse povo, o povo de Israel, passaremos pelo deserto ou passaremos por dificuldades. Às vezes, para recebermos uma promessa do Senhor, a gente passa por essas dificuldades. Antes da promessa chegar, vem os sacrifícios, porque não é de mão beijada. Nunca é de mão beijada, não vai ser de mão beijada, porque Deus não cria filhinhos de papai. Então, não é de mão beijada. Antes das promessas chegarem, vem os sacrifícios. Se você tem esperado alguma promessa chegar na sua vida, pode ter certeza que você vai passar por alguns períodos difíceis assim. Você vai ter que se sacrificar um pouco, você vai ter que doar a sua vida, você vai ter que correr atrás para que você alcance aquilo que Deus tem para você. Outra questão que nós podemos ver aí é que Deus nos apresenta as promessas mesmo antes de nós a recebermos. Olha só que interessante isso, porque se você observar, o que Deus faz? Envia os 12 espias, manda Moisés enviar os 12 espias lá. Eles tinham recebido as promessas? Eles já tinham recebido a terra? Não tinham recebido ainda, mas Deus os fez entrar na terra, Deus os fez espiar a terra, Deus os mostrou tudo o que a terra tinha, como a terra era, enfim. E eles voltaram para dizer para o povo como era. Então Deus vai sempre fazer isso. Deus vai apresentar a nós a nossa promessa, mesmo antes de nós a recebermos. E aí eu quero falar sobre um rapaz, todos nós conhecemos, Davi, o rei Davi. Quando Deus manda Samuel ir ungir a Davi, e a gente sabe todo aquele processo que vieram os irmãos de Davi, e Davi estava esquecido lá no cantinho, e enfim, é mandado chamar Davi. Davi vem, ele é ungido rei, resumindo aqui para ganharmos um tempinho, e Davi vai trabalhar na casa de Saul, que Saul era o atual rei, O rei Saul, a gente sabe, tinha uma dificuldade com relação a um espírito que vinha da parte de Deus, um espírito mau que vinha da parte de Deus, e quando Davi tocava a harpa, o espírito mau saía. Então Davi era uma pessoa que estava onde? Dentro do palácio, vivia dentro do palácio, vivia ali os dias com o rei Saul, digamos assim,
E ele já tinha sido ungido rei, quando Saul pede para que Jessé não deixe Davi deixar de trabalhar com ele, lá dentro do palácio, se você observar isso. Então, Davi já ungido rei, trabalhava dentro do palácio, ou seja, mas ainda não era o rei, mas ele já tinha a promessa de ser rei. Então Deus já tinha apresentado a Davi aquilo que ele receberia, que era a promessa de Deus na vida dele, que era reinar em Israel. Então, ou seja, mais um exemplo de como Deus faz conosco, no sentido de que Ele nos apresenta as promessas mesmo antes que nós as recebamos. Então nós conhecemos aquilo que Deus tem para nós. Deus mostra para nós aquilo que Ele tem para nós. Deus mostrou para Davi aquilo que Ele tinha para Davi. Olha, Davi, eu tenho isso aqui para você. Eu tenho um palácio, eu tenho um reinado para você. Deus faz isso conosco. Deus mostrou para esse povo: olha, eu tenho essa terra para vocês. A terra é assim, 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 assado. Deus, além de falar, Deus mostrou, fez com que os espias fossem lá e olhassem a terra. Então Deus mostra para nós, antes da sua promessa chegar, Deus vai te mostrar, Deus vai falar com você, Deus vai te apontar, Deus vai te fazer ter experiências com essa promessa, antes mesmo que essas promessas cheguem às suas mãos. Amém? Porque se você observar, olha só, o que o texto, o capítulo em si, né, subsequente, vai mostrar, se você continuar lendo o capítulo. Como eu disse, quando os 12 espias voltaram, né, depois de 40 dias, eles, 10 deles arrazoaram o coração do povo, como a gente estava falando. Então 2 apenas é que perseveraram, 2 apenas é que ficaram animados, 2 apenas é que disseram que daria para herdar, para pegar, para vencer aqueles gigantes, os amalequites que também ali estavam. Então eles animaram o povo. Então eles perseveraram, eles estavam contentes, eles estavam alegres, eles estavam animados. E assim a gente deve manter o nosso coração com relação às promessas do Senhor para nós. Embora nós tenhamos dificuldades, embora nós vejamos dificuldades em algumas coisas, a gente precisa ter esse coração aberto para a promessa, esse coração animoso. E isso agrada o Senhor, e isso faz com que o Senhor realmente nos dê as promessas. E aí, esses 10 que voltaram, eles também tinham direito à promessa. Não só os 10, mas os outros, né, grande parte do povo também tinha direito à promessa. Mas o povo caiu nessa questão desses outros 10, de que não dava, de que era terra de gigantes. E aí, o que Deus fez? Por causa dessas murmurações, Deus fez com que grande parte do povo, ou seja, os que tinham de 20 anos para cima, tirando Caleb e Josué, não herdassem mais a terra. Ou seja, eles apostataram na fé, eles desanimaram, eles não acreditavam que dava. Então Deus fez com que eles não herdassem. Só Caleb e Josué, dos 12, ou dos que tinham acima de 20 anos, é que herdaram aí a terra prometida, porque tiveram perseverança. Eles perseveraram. Então, se você perseverar diante daquilo que o Senhor tem prometido para você, diante daquilo que o Senhor tem te mostrado, diante daquilo que o Senhor tem te dado, você vai alcançar. Então, se você perseverar, a perseverança, ela é o caminho para você alcançar a sua promessa, para você alcançar a terra prometida. Então, faça como Josué, faça como Caleb fez, de perseverar. Eles tiveram resiliência. Nós precisamos disso, ter resiliência. E esse, então, é o título para a nossa mensagem desse dia. As promessas do Senhor são palpáveis, mas é preciso ter resiliência para alcançá-las. E como eu estava falando, Josué e Caleb, eles tiveram resiliência. E resiliência, de certa forma, é o quê? É você conseguir se adaptar às dificuldades e conseguir vencer diante de uma situação. E eles fizeram isso, eles se adaptaram ao deserto, né? De uma certa forma, o povo todo passou pelo deserto, se adaptou. Mas, além de adaptação, você tem que perseverar naquilo que você quer, naquilo que você tem buscado. E aí, Caleb e Josué fizeram isso, perseveraram e foram resilientes nesse sentido, se adaptaram e se animaram, falaram que dava, falavam para o povo, né? Falaram para o povo que dava, vamos, a gente vai conseguir, Deus é com a gente. E aí eles conseguiram, e o povo não conseguiu porque não perseverou, não entrou, né, na terra prometida.
porque não perseverou. Então, eles tinham direito, a terra prometida também era para eles, mas eles não perseveraram, eles não entraram na terra prometida, os que tinham acima de 20 anos, porque prevaricaram, porque apostataram da sua fé, porque desacreditaram naquilo que o Senhor tinha, viram muitas dificuldades, viram o copo meio vazio. Então você precisa ter essas atitudes, esses comportamentos que Josué e Caleb tiveram, de ver o copo mais cheio, de ter animosidade, de perseverar, de ser resiliente, para que sim você alcance aquilo que o Senhor tem para você, aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem para o seu povo. Então, como eu disse, a promessa era para todos, era palpável, a promessa era palpável, era para todos poderiam pegá-la, mas só recebeu de fato aquele que perseverou, né? Só recebeu de fato aquele que perseverou. Então essa é a conclusão. As promessas são palpáveis, mas só aquele que é resiliente é que vai conseguir receber, é que vai conseguir de fato pegar, de fato experienciar, de fato viver aquilo que o Senhor prometeu. Elas são palpáveis, elas são para todo mundo. As promessas são para todos, né? A terra prometida era para todos, mas só os resilientes, só aqueles que acreditaram, entraram. Então é isso, meus queridos irmãos. Essa é a mensagem do Senhor para nós no dia de hoje. As promessas do Senhor são palpáveis, mas para nós as recebermos, nós precisamos ser resilientes. Amém? Graça e paz, que o Senhor possa abençoá-lo nesse dia.